Olá, seres! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Academicast, uma iniciativa do Academy Fraternitatem. Leandro? Mais uma vez, bem-vindos a todos. E hoje, uma edição... Pra lá de especial. Inteligentemente especial, eu diria. Mas será que é artificial ou é humano que tá aqui falando com nós? Então, eu acho que por trás de toda inteligência sempre existe uma mente humana bem elaborada. Não tenho dúvida, né? disso, meu amigo. Sem mais delongas, hoje nós vamos falar de inteligência artificial com um amigo que é pra lá de especial e que frequenta a minha casa, meu coração. Um amigo, um irmão, Kelsin. Muito bem-vindo. Obrigado. É nosso. Obrigado. Bem-vindo, meu amigo. Alan, obrigado. Leandro, só tenho a agradecer esse convite. Assim, para mim é muito importante estar aqui hoje, né? Eu tô honrado, né, de fazer parte aqui desse podcast que vocês criaram com muito amor, né, para levar um pouco de conhecimento aí para as pessoas, levar informação, né, e temas cada vez mais atuais e presentes na vida das pessoas. Então, Obrigado. estou aqui à disposição de vocês. Podem soltar o verbo aí, encher de pergunta que a gente está preparado para falar Show sobre de tudo. bola. Show de bola. Vamos embora. Cara, eu quero começar com o simples. Quem é o Kelsin? Kelsen. Da onde surge esse cara? Bom, primeiro que o nome já é, né, Kelsen, né? As pessoas, muita gente, claro que quem fez direito, né, vai saber quem é Kelsen, né? O Hans Kelsen, lá, o cara da teoria pura do direito e tal. Mas enfim, o Kelsen Oliveira de Andrade, né, esse aqui que está sentado aqui agora diante de vocês, é um cara que nasceu lá em Belo Horizonte, né, um mineiro que veio para São Paulo aí em 2011, trabalhar aí na auditoria, na consultoria, né? E foi um cara que começou como advogado a carreira dele, mas aí foi, né, se embrenhando aí nos desafios aí no mundo desconhecido, né, para mim até então, das finanças corporativas. Aí comecei a trabalhar com isso, né, passei por algumas consultorias Big Four aí, passei por multinacionais, enfim, trabalhei em grandes empresas, né, e em todas elas, à medida em que eu fui avançando ali na minha carreira, como auditor, como revisor da parte fiscal, contábil e tudo mais, eu sempre me debati com o desafio de ter que organizar um número de dados, uma quantidade de informação de dado muito grande, né? Tinha que trabalhar com isso, revisão fiscal, planejamento, né? Parte de controladoria, que depois eu fui desenvolver mais lá na frente, tudo. Já cheguei a ter 9 empresas ali que eu, né, administrava ali, escopo Latam, né? Empresa Chile, México, Brasil e tudo. Então eu tinha que lidar com uma quantidade muito grande de dados. Então, assim, informações sobre contábil, fiscal, financeiro, fluxo de caixa, DRE, né? Enfim, toda aquela quantidade de informação ali que faz parte desse fluxo de trabalho. E aí, para facilitar o meu dia a dia,
a gente começa a aprender tecnologia, a gente começa a usar algumas funcionalidades ali, né, do Excel, você começa no Excel, aí você aprende um pouquinho de banco de dados, aí você aprende um pouquinho de Python, e aí você vai, né, assim, facilitando um pouco ali as rotinas do seu dia a dia para você entregar as coisas no prazo, né, porque sempre muito volume de informação, muita coisa que você tem que revisar, olhar, e aí as tecnologias vão te dando um apoio, né, para você organizar aquilo, enfim, e transformar aquilo numa informação, porque dado é uma coisa, informação é outra, né? Dado aquela quantidade de informação, aquela quantidade de números e outros, né, documentos eletrônicos, né, digitalizados, etc., tudo é dado. Mas aquilo tem que virar um relatório, aquilo tem que virar um controle interno, aquilo tem que virar uma obrigação acessória que você reporta para o fisco, enfim. Então, para ajudar nisso, eu comecei a usar tecnologia. Só que eu nunca fui um programador, né? Aí, eu vi, né, recebi lá no meu e-mail, porque eu me inscrevo em várias coisas assim, né, que eu leio pela internet e tudo mais. Aí eu recebi lá uma oferta de um curso do MIT, né, um curso online com duração aí de 4 meses, né, para você aprender a usar machine learning, inteligência artificial, ciência de dados e tal. Falei, opa, isso é legal. E aí, fui lá, conversei com o pessoal do curso, isso é muito interessante também, porque eles te ligam, né, o pessoal, enfim, né, começa a te dar ali algumas informações, você vai mais atrás. E assim, quando eu comecei a receber essa oferta do curso, foi no comecinho de 2023, que foi logo depois do ChatGPT explodir a versão lá primeira, o 3.5, né, que foi o mais popular ali. Primeiro foi o 3, né, aí depois o 3.5, que foi em setembro de 2022, no momento, se não me engano, o negócio teve aquele boom, e todo mundo começou a falar de inteligência artificial, aquele negócio todo, e foi bem nesse contexto, logo depois desse lançamento, né, explosivo aí da plataforma da OpenAI, o pessoal começar a interagir com o ChatGPT, aí veio essa oferta do curso lá e tudo, eu falei, bom, cara, eu acho que está na hora de embarcar nisso aqui, porque eu imediatamente percebi que o futuro, não só da minha profissão, mas de qualquer outra profissão, já estava fundado ali. Mergulhado na IA. Exatamente, já estava, assim, cara, foi totalmente modificado a partir daquele ponto, entendeu? Então houve um divisor de águas, né, que assim, se você tornou comercial, porque a inteligência artificial já existe há muito tempo, né? Inteligência artificial, os modelos, né, os algoritmos de machine learning, deep learning, né, que foi o que deu origem à inteligência artificial, isso vem sendo pesquisado há décadas atrás, né, você tem papers aí de 1950, né, enfim. Então, as grandes universidades americanas já vêm pesquisando esse tipo de tecnologia há muitos anos, só que não existia ainda recurso computacional comercialmente viável a um preço, né, acessível para que esses modelos, né, viessem a ser oferecidos ao público, né? Então, a capacidade computacional necessária para isso acontecer de forma comercialmente viável, ela veio em 2022. E não me surpreende, aqui já é uma opinião, uma visão minha, tá? Não me surpreende que isso tenha vindo para nós, assim, né, sido colocado ao público logo depois daquele momento que a gente estava saindo daquele buraco negro da pandemia, né? Que o final de 2022 foi quando a gente começou a botar a cabeça para fora, né, e assim, podemos respirar, tava todo mundo começando já a tirar máscara, né, aquela coisa toda, o pessoal começou a ter mais enfim, né, respirar um pouquinho mais ali a liberdade, então introduziram esse componente aí que a coisa começou a ganhar mais tração. Eu tô falando da minha experiência, né? Então, eu acho que não é por acaso, né, que esses momentos aí foram coincidindo, né, enfim. E aí, né, animado aí com essa perspectiva, eu comecei, né, me inscrevi no curso, né, e tudo, fiz várias entrevistas, você tem que passar por um processo de seleção, o pessoal vê se você vai dar conta de pegar aquilo ali para aprender ou não vai. Mas, enfim, esse curso, ele transformou a maneira como eu entendia o meu trabalho e as possibilidades que eu enxergava de como fazer o meu trabalho dali por diante. Fala, pô, mas como assim? Né? Que possibilidades são essas que você enxergou? Acho que tá claro hoje, né? Hoje tem muita gente falando sobre isso. Você pode ser mais produtivo, né?
O que mudou então? A partir do momento em que você tem uma ferramenta que ela é capaz de buscar a melhor resposta e trazer a melhor resposta para você, o que você precisa saber? Qual que é a sua principal arma num mundo onde já não mais vence quem tem a melhor resposta, porque a melhor resposta agora está ali. Então, qual passa a ser a sua melhor arma? Qual passa a ser a sua melhor, não vou dizer nem arma, mas a sua melhor vantagem competitiva? É saber fazer a melhor pergunta. E para saber fazer a melhor pergunta, a gente tem que saber. A gente tem que conhecer. A gente tem que ser curioso intelectualmente, a gente tem que buscar informação na fonte. A gente precisa, antes de interagir com a inteligência artificial, nós precisamos saber guiá-la. Porque ela é, se não, uma ferramenta. Ou seja, ela é burra. A inteligência artificial... Ausente de inteligência. Desculpa decepcionar quem quer que possa estar assistindo esse podcast aqui, mas a inteligência artificial não é inteligente. Inteligentes somos nós. Porque nós somos dotados de duas coisas que nenhuma máquina jamais será, não importa como você alimente essa máquina. Porque aí a gente depois pode falar um pouco sobre AGI, né? Que é o Artificial General Intelligence, né, que é aquela inteligência, vamos dizer assim, consciente, né, senciente, aquela que, né, percebe o mundo, lê o mundo e dá uma resposta, entre aspas, mais emocional ou mais coerente com a expectativa que a gente tem de uma interação humana. É uma inteligência que se autoavalia e se autocorrige, né? Uhum. A gente também faz isso o tempo todo. Mas por mais que você dê à máquina a capacidade de fazer isso, a máquina jamais será dotada da verdadeira consciência e do espírito. Ela não tem isso. Não quero entrar aqui nas searas espirituais, nem, né, porque eu acho que isso é muito íntimo, né? Cada um tem aí sua fé, cada um manifesta suas crenças, né, de formas diversas, e eu acho que não existe uma verdade só a respeito disso, mas falando de espírito e falando de consciência, eu acho que fica todo mundo no mesmo nível, né? A gente consegue entender o que é isso. E por mais que a ciência avance, os modelos sejam aperfeiçoados, nós, né, venhamos a investir cada vez mais em processamento computacional, porque a inteligência artificial exige um alto volume de processamento computacional para funcionar de forma eficaz. Né? Ela processa e retorna, né? Ela é um sistema de busca, né? Ela processa e retorna uma grande quantidade de informações e te devolve respostas ali em tempo real, e para isso é necessário muita capacidade computacional. Esses recursos eles vêm avançando, vão se tornando cada vez mais baratos. Quando a inteligência artificial começou, né, o processamento de 1 milhão de tokens custava, cara, $20. Hoje, ainda tem alguns modelos caros, mas eles já são bem mais sofisticados, eles custam $20, 15, né, 1 milhão de tokens. A gente vai falar que é tokens, né? Eu tô aqui já falando um negócio que nem expliquei ainda o que é, mas quando começou o processamento era muito mais caro. Hoje você já tem aí alguns modelos, né, de inteligência artificial que você consegue aí, de forma eficaz, utilizar eles para resolver vários problemas de negócio com um custo muito efetivo para processar tudo isso, né? Você consegue aí por 5 centavos de dólar, 15 centavos de dólar, né? Então vejam que nós tivemos ordens de magnitude de redução de custo em um intervalo aí, eu falei, né? Comercialmente viável, disponibilizado ao público em 2022, né? Setembro, agosto, setembro. Hoje a gente está aqui em maio de 25. Menos de 3 anos. Menos de 3 anos, a gente teve mais de 10 vezes de redução de custo em ordem de magnitude. Então, só voltando lá, então o Kelsen, depois de ter estudado, se dedicado, ele criou a Skynet, né? Isso? Nada disso. Não. Ainda não. Mas eu não pretendo criar a Skynet. Na verdade,
Minhas ambições com inteligência artificial são bem mais simples do que isso, né? E se eu precisar, né, inventar alguma coisa assim para poder do nível da Skynet, vai ser para poder ajudar a gente a se proteger da Skynet. A Skynet eu não quero inventar não, que eu acho que já tem gente aí tentando fazer isso, né? Enfim, existem empresas aí trabalhando pro sistema de defesa lá no Pentágono, tem um monte de coisa, né, acontecendo aí. Mas eu acho que Desculpa a brincadeira, não, mas voltando pro assunto. Então, pelo que eu tô entendendo, tu começou lá na área financeira, assim como eu, e depois pulou para a tecnologia, de certa forma, e hoje se entende aí um cara que tá na área de TI, certo? Eu tô na área de TI, né? Aí uma vez eu fui num evento para poder aprender algumas coisas sobre inteligência artificial, conhecer pessoas, fazer um networking, né, e tudo. Aí tinha um grupo lá que era só programador, só dev. Aí tinha um workshop lá, a gente tinha que construir lá uma inteligência artificial que respondia, né, para um CEO de uma empresa, como ele resolvia uma determinada situação na empresa e tal, não sei o quê. E aí, durante o treinamento, durante o workshop, eu comecei lá a fazer o negócio e tal, aí cheguei pro pessoal, terminei, né, e tal. Só que eu estava com um outro problema que eu estava querendo resolver. Eu queria rodar uma ferramenta de teste em ambiente local, né, que hoje você faz muito facilmente, né, em qualquer Mac, né, você consegue rodar, né. Mas eu queria rodar esse ambiente de teste para eu poder fazer uma experimentação com a API de algumas inteligências aí, de alguns modelos, né? E eu não estava conseguindo rodar porque tinha um problema de biblioteca, né? Você precisava de ter uma biblioteca do Python lá, né? Que eu acho que é o PyTorch, né? E aí você precisava de ter essa biblioteca do Python para rodar o modelo de linguagem localmente. E como o meu computador era MacBook, eu não conseguia rodar o PyTorch nele com os aceleradores CUDA da NVIDIA, porque tem uma incompatibilidade, a arquitetura do Apple é outra e tal. Aí eu cheguei pro pessoal lá e falei assim, não, ó, já terminei o exercício aqui, me explica isso daqui, me ajuda. Aí vieram uns 3 caras para me ajudar, os caras, não, você vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo e tal. Aí eu falei, vou desistir desse negócio. Eu não sou dev. Aí tinha uma menina que era do time de desenvolvimento, ela veio e falou, você vai virar dev, cara. Eu falei, não, eu não vou virar dev. Você vai virar dev. Aí ela olhou pros caras assim e falou, ele vai virar dev, gente? Vai! Todo mundo falou, vai! Eu falei, não vou não, vai! Eu virei. Né? Enfim, mas foi uma interação muito engraçada, porque, assim, né, o que será que eles viram, né, em mim, assim, porque falaram, não, o cara vai virar dev, né? E olhando para essa interação especificamente, eu virei desenvolvedor, né? Hoje eu sou desenvolvedor. Inclusive tem até um nome, um termo novo aí para você falar de um desenvolvedor que ele desenvolve soluções de tecnologia, principalmente usando inteligência artificial, que eles chamam de vibe coder, né? Que é o cara que chega na vibe ali, né? Começa a conversar com a inteligência artificial e ele gera um sistema, né? Através dos prompts, da interação dele com a IA ali, ele cria uma solução, ele cria um software, né? Eu não me enquadro muito como vibe coder, não, porque a minha abordagem ela é um pouco mais estruturada, assim, né? Eu fiz curso, mas além de curso eu também eu estudo, né? Como é que você cria soluções de tecnologia usando inteligência artificial, e não é tão aleatório assim. Mas tem uma turma que está fazendo isso de forma aleatória. Mas eu acho que o que o pessoal enxergou em mim naquele momento que eles falaram que eu ia virar um desenvolvedor foi uma coisa só. E isso eu tenho de sobra, que é curiosidade intelectual. Eu terminei de fazer aquilo que estava no workshop para fazer e eu comecei a pedir a ajuda dos instrutores para resolver um outro problema que não tinha absolutamente nada a ver com o workshop, e era um problema que até eles próprios instrutores não conseguiram de imediato me ajudar. Demorou uns 2 dias no workshop, aí chegou um lá e falou assim, não, faz isso, tal, não sei o que, tenta assim. Aí eu tentei e falei, opa, agora foi. Mas demorou 2 dias para um cara conseguir me ajudar. Então, eles viram o quê? A curiosidade intelectual, e falaram, pô, esse cara vai virar desenvolvedor porque ele tá afim de entrar, né, nesse mercado. E de fato entrei, né, porque eu acredito que todos nós, todos, sem exceção, todos os profissionais, o futuro do nosso trabalho, ele necessariamente passa pelo uso da inteligência artificial. Sabe por quê? Se você não estiver usando, cara, você tá para trás.
né? A gente tem acesso a uma ferramenta fantástica, que ela aumenta a nossa produtividade em ordens de magnitude. Ela funciona sozinha? Não. Ela é independente? Ela é autônoma? Não. Ela é inteligente? Também não. Né? Mas por que ela não é inteligente? Ela me dá a melhor resposta. Eu chego ali, eu pergunto o negócio, nossa, o cara vai lá, faz aquela digressão toda, os modelos agora de reasoning, né, que é a capacidade de raciocínio, entre aspas, que eles embutiram na inteligência artificial, né? Aquilo é maravilhoso. Concordo, aquilo é maravilhoso. Mas é inteligência? Não. E aí, eu vou fazer vou fazer uma pausa aqui agora, porque assim, eu quero que as pessoas pensem um pouco. É inteligência? Eu costumo fazer uma analogia, respondendo essa pergunta da inteligência ou não, que é a seguinte, que é assim, para mim, inteligência artificial é a história do copo meio cheio ou meio vazio, sabe? A verdade é que a inteligência artificial, ela tornou a quantidade de água no copo um pouquinho mais. E aí todas as pessoas que não entendem isso e não compreendem isso vão ficar pro lado oposto à existência dela. O que eu quero dizer? De certa forma, ela define mediocridade. Não no sentido do medíocre, mas no sentido de mediano. Então, se você não tem inteligência para formatar boas perguntas e formular conhecimento, ela não vai te entregar conhecimento. Essa que é a grande questão. Exatamente. Então, ou seja, se um copo meio vazio, né? O que você está dizendo basicamente é muito pertinente, né? Porque assim, um copo meio vazio que interagir com a inteligência artificial, ele vai ficar cheio? Não. Não. Aliás, pode até ficar cheio. Do que aí já é outra história, Por isso que formata mediocridade. né? Eu diria assim, o posicionamento da pessoa para se colocar a fazer as perguntas vai direcionar também não só o que ele quer, mas o que ele é, em essência, vamos dizer assim, né? Se eu estou procurando uma solução para um problema dentro de uma inteligência artificial que seja, eu vou direcionar de acordo com a minha lógica, meus conceitos e meus preceitos. Sim. Né? E aí, completando o que você falou, esse meio copo vai encher baseado nisso, né? Então aí acho que a forma de você colocar essas perguntas para dentro de uma inteligência tem muito a ver com isso. É que a gente usa muito no aspecto prático e direto de questões que hoje é usual se usar para, eu quero aprender a fazer um bolo. Aí vai trazer receita de bolo, é uma coisa simples. Mas tem questões muito mais complexas, né? Questões que envolvem sociedades, pessoas e contextos um pouco mais abrangentes do que o normal, né? Sim. Então, e aí fica uma pergunta, como que funciona essa inteligência, pegando a sua informação, que ela nada mais é que um saco de dados, né? E a inteligência é um braço mecânico que você direciona com a pergunta para ele buscar isso daí. Boa analogia. Né? Então, onde ele vai buscar é onde que a sua pergunta vai direcionar. Né? É isso aí. Então, quando você faz uma pergunta rasa, é simbólico dizer que ele vai pegar por cima ali as primeiras coisas que vierem. Conforme você aprofunda, ele vai cavucar e trazer mais coisas. E onde que ele busca esse tanto de informações, que muitas são dadas confidenciais, e como que é lidado isso dentro da inteligência para não chegar a invadir um espaço que não deveria? Excelentes ponderações, Leandro. Eu acho que todas elas a gente precisa abordar aqui, né? Vamos começar falando, então. Assim, eu vou tentar introduzir algo que é técnico de uma forma bem fácil, né, para as pessoas compreenderem. Eu acho que também hoje já até está um pouco mais difundido, assim, né, o que é a arquitetura da inteligência artificial, como ela funciona. Então vamos lá. Inteligência artificial, imagina que é o seguinte: você, primeiro, né, antes da existência da inteligência artificial, a gente tinha o quê? A gente tinha um algoritmo, uma rede neural, que é um algoritmo de aprendizado de máquina, de machine learning, tá? Uhum.
chamado Deep Neural Network, rede neural profunda. Beleza? A rede neural profunda, o que ela faz? Ela pega um input, né, ou seja, ela pega uma entrada, um dado de entrada, e ela vai processando aquele dado de entrada, tá, dentro de uma série de camadas do algoritmo que contém dados, né, que já estão pré-processados ali. Então, assim, ela tem, vamos imaginar que ela tem um repositório de dados pré-processados onde fala-se tudo sobre jujuba, né? Então, chega o cara e fala assim, eu quero saber qual o sabor da jujuba de cor verde. Aí ele digita isso lá. O algoritmo ele vai buscar essa informação no banco de dados, tá? Só que para isso ele vai processar isso em camadas, né? Então, o algoritmo da rede neural, o que ele faz? Vamos imaginar o seguinte. Eu tenho 5 sentidos. Eu tenho tato, olfato, visão, paladar, audição, né? Tato, olfato, visão, paladar e audição. Tenho 5 sentidos. Através de cada um desses 5 sentidos, eu absorvo o quê? As informações que o mundo traz para mim, né? Então, por exemplo, se eu encostar a mão em algo quente, o meu tato vai mandar um impulso elétrico para o meu cérebro, ele vai ser distribuído através da minha rede neural, em várias camadas, até ele chegar na região do cérebro que processa a informação de calor, tá? Essa informação, então, retorna exatamente através dos impulsos elétricos para a minha mão, aonde eu botei a minha mão ali no lugar quente, e aquilo vai me transmitir uma sensação de ai, né? Dor. Isso vai me proteger, tá certo? Então, veja, esse processo de receber uma entrada, ele ir até a região onde existe uma informação útil para processar aquela entrada, e ela ser devolvida para o ponto de entrada com o estímulo ou a resposta. Isso é um algoritmo de rede neural. Então, ele recebe um input através de uma camada chamada de input layer, que é a camada de entrada. Essa camada de entrada, ela transmite essa informação por uma rede de camadas de neurons, né, de neurônios, ou perceptrons, né, enfim, neurônios. Eles vão sendo transmitidos até chegar aonde? Até chegar no local onde ele encontra a resposta, né, para aquele estímulo inicial. Aí aquele estímulo inicial, ele volta, né, pelo caminho traçado ali na rede, né, nas camadas ocultas ali da rede neural, ele volta com a resposta num processo chamado de backpropagation. Então, a propagação reversa. Então, a propagação passa pelas camadas ali de neurônios, chega até o local da resposta, essa resposta ela é retornada no processo de backpropagation até o ponto de entrada. Tá? Funciona muito parecido com o sistema nosso. Só que, qual era a limitação desse sistema? Esse sistema, ele não aprendia, né, entre aspas, com o contexto das coisas. Então, para eles... né, como se você escrevesse, então, tô só trocando em miúdos o que você está tentando dizer, desculpa, Kelsen. Se escrevesse, então, jujuba azul, ele associava só jujuba azul e buscava lá no mecanismo de busca e trazia tudo que era relacionado a jujuba azul e não adicionava o ingrediente ou como é feito. Que a rede de inteligência artificial faz o uso das palavras para fazer esse processo neural que você faz no corpo, certo? Sim. Só que aí tem um aspecto interessante que é assim, como ela adiciona conhecimento? Como ela adiciona conteúdo nisso? Aí vem a evolução dessa rede neural, tá? A evolução dessa rede neural introduziu uma coisa chamada o mecanismo de atenção, né? Então, o mecanismo de atenção da rede neural é que deu a possibilidade da gente ter uma inteligência artificial que atribuía peso semântico às palavras, porque inteligência artificial ela foi criada para ser um sistema de quê? Né? De
busca de palavras, de criar contexto e de criar, né, respostas a partir de palavras. Então é textual, tá? É textual. Então, assim, você concorda comigo que o rato roeu a roupa do rei de Roma é diferente do rei de Roma roeu a roupa do rato? São as mesmas palavras, as mesmas. Só que eu troquei o quê? A ordem. E aí, para nós seres humanos que entendemos linguagem como uma expressão, né, que é carregada de sentido, de contexto, essa palavra é muito importante para a gente entender o que é inteligência artificial. Contexto. Então, o rato roeu a roupa do rei de Roma e o rei de Roma roeu a roupa do rato são coisas totalmente diferentes, né? Mas a inteligência artificial sabe qual é a diferença? Sabe que eu mudei o sujeito, né? Porque o sujeito que pratica a ação, né? Porque o rato roeu, ou o rei roeu. Então há uma mudança de sujeito aí, né? O praticante da ação é outro, né? Então, vejam que para esse algoritmo entender que há essa diferença semântica, é que criaram, né? Uma pesquisa universitária, eu acho que o paper que trouxe esse elemento de mecanismos de atenção para a rede neural, né, para Deep Neural Network, é um paper que se chama Attention is All You Need. Atenção é tudo que você precisa. E esse paper é de 2017. Eu não vou lembrar aqui agora por qual universidade ele foi publicado, assim, os nomes dos pesquisadores, mas se o pessoal quiser, como referência, tá aí para você entender qual é a origem, né, do que realmente modificou e nos trouxe a possibilidade de processar blocos de texto que atribuíam peso semântico às palavras, à pontuação, aonde aparece cada coisa ali dentro do meu banco de dados, dentro da minha sequência, né, de palavras. Ah, mas como é que isso é feito? Aí vem uma outra questão. Aí surgem os tokens. Aí surgem os tokens, porque a inteligência artificial não sabe o que é telefone, não sabe o que é microfone, não sabe o que é jujuba, ela não sabe o que é copo, ela não sabe o que é água, não sabe quem é Alan, não sabe quem é Leandro, não sabe nada. Ela não sabe nada, ela não tem consciência. Ela não tem conteúdo, ela não tem memória. A memória que a gente está aí, né, como, né, a comunidade de desenvolvedores, os pesquisadores, as empresas estão lutando para poder dar uma memória para a IA, porque um dos primeiros pontos assim de reclamação de quem trabalhava com inteligência artificial falava, esse sistema seu sofre de amnésia, ele não lembra nada que eu falei para ele, né? As primeiras versões aí dos sistemas tinham esse problema, essa questão da amnésia, tudo devido a uma limitação de janela de contexto. Então vamos lá. Como é que a inteligência artificial então atribui, né, esses pesos aí à ordem das palavras, as pontuações que colocam ênfase em uma coisa, né, ou mudam o sujeito, ou mudam o objeto, mudam o tempo, né, da frase, etc. Isso é feito através de um processo que, primeiro, né, você tem ali o texto. Vamos começar pelo treinamento da IA, porque todo mundo fala, tem que treinar a inteligência artificial. Então vamos começar por aí, né? Então a inteligência artificial é um algoritmo de rede neural profunda com mecanismos de atenção, né, que permitem que ela atribua peso semântico ali à ordem das palavras, pontuação, etc., que a gente acabou de comentar aqui. E aí, de onde vêm os dados? Então, o pessoal pegou lá, né, criou, né, funis de dados com tudo que tem na internet. Hoje, é muito fácil você criar. Você cria isso, você faz um programinha ali, a gente chama de script, né, um script de Python ali, que ele faz uma varredura da internet, um monte de site e traz para você uma quantidade enorme de dados sobre qualquer coisa que você quiser saber. Tudo que tiver disponível e for de domínio público na internet, você consegue fazer essa varredura, né, que a gente chama de scraping. Você faz essa varredura e você consegue organizar aquilo ali em formato de bancos, né? E aí você cria uma rede neural com todo esse conhecimento processado. E aí você faz o quê? Você pega todo esse conhecimento e vai processando ele no algoritmo da rede neural. Esse é o treinamento, né, que a gente fala. Então você vai processando isso no algoritmo ali da rede neural, tá? Num processo aí
que envolve várias iterações, você vai ajustando ali alguns atributos do algoritmo, isso é coisa de cientista de dados, né? Você ficar ajustando ali atributos até a curva, né, vamos dizer assim, a curva de precisão do modelo chegar num patamar ali ideal para ele dar uma resposta equilibrada e tudo mais. Você vai iterando ali naquele conjunto de dados inúmeras vezes até que você tenha ali uma suavização da curva de erro do modelo, né? Porque é um modelo estatístico, cara. É um modelo estatístico. Então você vai ajustando o algoritmo até você suavizar a curva de erro dele, para ele chegar num patamar ali que fala, opa, agora eu posso botar isso aqui na cara de uma pessoa para ela usar. Para ela usar esse sistema de busca. Porque esse conhecimento processado da IA, ele vira o quê? Ele vira um repositório, tá, de conhecimento que eu extraí da internet, coisas de domínio público, tá? Então aí, endereçando a sua pergunta, na hora que você coloca, há uma preocupação com a privacidade? Sim, de fato há. Mas esse treinamento da IA que é feito com as informações gerais, elas são de domínio público, elas estão na internet, então fazendo uma varredura você obtém e usa isso para treinar a inteligência artificial. Então, a partir desse ponto, ela já está pronta para ser utilizada. E aí, quando você diz, pô, eu faço uma pergunta, o que ela vai me trazer? Aí vai depender da qualidade da sua pergunta, porque, né, se a pergunta for muito básica, esse mecanismo que eu falei para vocês, que eu descrevi, porque assim, o que acontece então, né, na hora que a inteligência artificial ela faz essa busca na memória dela? Primeiro, que a memória dela consiste num banco de dados multidimensional, tá? Ele é multidimensional, é igual esse espaço aqui, ó. É um banco de dados multidimensional. Aquele conhecimento todo que ela pegou da internet, processou, virou um banco de dados multidimensional, tá? Com vetores espalhados para todas as direções, todos os lados, né? E aí quando eu faço uma pergunta para ela, eu falo assim, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Quem roeu a roupa do rei de Roma? Ela vai pegar todas essas palavras aqui e ela vai converter isso, primeiro, em uma sequência numérica, tá? E aí depois essa sequência numérica ela vira um vetor, porque a sequência numérica e as posições dos números ali vão determinar o quê? Inclinação do vetor e direção dele, para cima, para baixo, né? Enfim, multidimensional. A ordem em que as palavras apareceram, para eu poder entender se é uma pergunta, se é uma resposta, se tiver interrogação, a interrogação ela vira um núcleo semântico por si só, pontuações tendem a ser classificadas pela IA como um núcleo semântico independente, claro que varia, né, dependendo do contexto em que aparece tudo isso concatenado ali, mas tudo isso vira uma sequência de números, essa sequência de números é calculada para poder você criar um vetor, tá certo? E esse vetor, então, ele vai para dentro da memória da IA, que é um banco multidimensional, e ele é comparado com outros vetores que lá existem, tá certo? E aí, ela vai retornar para você o vetor semântico com o núcleo de conhecimento, de palavra, de resposta, de intenção, de contexto, mais próximo daquilo que você perguntou. Caramba, eu tô viajando aqui inconsciente, inconsciente, subconsciente, tudo funcionando mais ou menos a mesma matriz aí, cara. Então, assim, sua palavra, basicamente, resumindo isso aqui tudo, as suas palavras, elas se tornam vetores. Vetores. E aí, o sistema pega esse vetor, tá? Primeiro, ele pega suas palavras, converte num vetor e compara com outros vetores existentes ali dentro, tá certo? E aí ele te retorna. Aí ele pega o vetor mais próximo, aí ele codifica aquele vetor para a palavra de novo e te retorna as palavras. É isso que ela faz. Então, o que é a inteligência artificial? É um sistema de busca extremamente avançado, orientado por contexto. É inteligente? Nem um pouco. Inteligente é quem inventou isso daí. Nós. Né? Oh,
Leandro, seria o homem tentando fazer o ego? Ou o ego tentando fazer o homem? Esse é o raciocínio. É. Tem coisa boa pra falar a respeito disso aí. Se quiser pegar esse fio, Já Manda ver. manda ver. se Manda quiser ver. pegar esse fio, eu já vou entrar aqui Manda ver. com É que a o fio gente da navalha. Explica A pra gente nós, por fala favor. muito, Que o IA, né? por que a IA fala sobre esse assunto? Porque, veja, eu sei até onde você vai chegar, um pouquinho. Veja, eu não tenho o Eu mesmo imagino. conhecimento técnico que tu em relação a IA, eu tenho dúvida disso. O papo aqui não é técnico, só ficou técnico pra gente poder dar uma Só colorida aqui. a gente tá tentando mostrar para as pessoas um pouquinho do que é a inteligência artificial. E, de certa forma, ajudando, porque eu não quero mais pessoas com o copo para cá, eu quero pessoas com o copo cheio. Isso aí, Porque as melhores perguntas fazem com que eu fique melhor. com certeza. Fazem com que a inteligência artificial produza conteúdos também, ou busque informações mais avançadas, porque até a nossa reação diante da vida muda, à Muda. medida em que você muda a maneira qual você pergunta. Isso. Quer perguntar melhor? Quem estiver assistindo aqui, quer perguntar melhor para IA? Pergunte para IA como ela perguntaria. Isso se chama meta-prompting. Eu peço, né, eu crio um prompt, né, para falar o português bem claro aqui, nada mais é do que uma instrução ou um pedido ou um comando para IA. Uma receita. É um pedido, é uma requisição, né? Então, assim, pergunte para a IA. Chega para ela e fala assim, olha, quero fazer um bolo de chocolate, tal. Como é que eu posso obter a melhor receita de bolo? Cria para mim um prompt para que eu obtenha a melhor receita de bolo para ser executada em 30 minutos de preparo. A IA vai lá e cria a pergunta para você. Com base naquilo que ela já tem dentro dos motores de busca do treinamento, da memória residual dela lá, da memória de treinamento, né? Porque tem vários tipos de memória de IA. Tem a memória de treinamento e tem a memória que a gente alimenta nela com dados privados que eu não quero compartilhar com todo mundo. Eu crio um repositório específico e dou a ela, né, para que ela consulte informações ali e traga respostas com o meu contexto aplicadas ao meu negócio específico. Isso é o que o seu negócio faz hoje, inclusive. O meu negócio faz isso, tá? Uhum. E tem outras coisas mais que estão surgindo aí, que são os multi-agentes, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas vamos falar de meta-prompting, né? Quer melhorar a sua utilização da inteligência artificial? Então aprenda a fazer meta-prompting, né? O meta-prompting é o quê? Eu vou perguntar para a IA como eu devo formular um problema, como eu devo formular uma hipótese, inclusive para trabalho acadêmico, científico, né? Me ajuda a formular uma hipótese. O meu objeto de pesquisa é esse. Como eu formulo uma hipótese para poder testar tal coisa? E a IA vai trazer para você, né? Ah, mas toda IA é boa para tudo? Não. Cada IA tem a sua habilidade secreta. Cada IA tem o seu, vamos dizer, o seu nicho, né? Então é muito importante a gente conhecer os diversos tipos de inteligência artificial que estão disponíveis no mercado e saber para que eu devo usar cada IA. É. Tá? Então, por exemplo, eu quero programar, eu vou usar o Claude 3.7 Sonnet. Esse é bom para programar. Eu quero fazer pesquisa acadêmica, cara, eu vou usar ou o ChatGPT 4o ou vou usar o Gemini do Google, né? Eu quero fazer um plano de negócio, posso também usar o Claude, mas aí eu uso ele com artefatos, com, né, algumas funcionalidades específicas que estão disponíveis no plano pago, porque aí vai me ajudar a construir um plano de negócio, eu posso alimentar com documento, isso não vai vazar. Pelo menos está dentro da política de privacidade de dados deles. Tá protegido.
está protegido, sua informação não será utilizada para retreinar os modelos deles. Porque esse é um ponto, Leandro, que muita gente ainda tem o pé atrás com inteligência artificial. Para que está sendo usada a minha informação? Você está treinando o modelo com ela? Porque, pô, eu não quero que os meus processos de negócio, que a minha carteira de clientes, que, né, enfim, as informações proprietárias aqui do meu negócio virem commodity para você vender para os outros. Muitas empresas se preocupam com isso, e com razão, a gente tem que preocupar mesmo. Então, assim, as políticas de privacidade, todas elas, eu já li grande parte, né, assim, claro que a gente não vai ler tudo ao pé da letra, mas esses pontos que interessam, a gente sempre procura revisar. Então, assim, todas elas dizem o seguinte, olha, se você tem uma conta paga, ou então se você usa a minha API do desenvolvedor, que uma coisa é eu interagir com a IA na janelinha de interação comercial que ela te oferece ali, que é para um usuário, né, enfim, um usuário comum, né? Outra coisa é a API do desenvolvedor que eu vou usar efetivamente para poder criar soluções usando inteligência artificial. São coisas diferentes. Mas todas elas você paga, e em contrapartida a política de privacidade, ela pelo menos promete para você que esses dados não estarão sendo reutilizados para treinar os modelos das inteligências artificiais que são oferecidas comercialmente para o público em geral. Então tem essa proteção aí, né, de certa forma. Agora, tem risco de vazar dado? Meu banco de dados SQL, se eu construir uma solução de inteligência artificial que consulta meus dados no meu banco SQL para poder fazer, né, enfim, modificação, transformação, ou responder perguntas usando esses dados, que envolvam algum tipo de manipulação lá e tudo, tem risco de vazar alguma coisa? Aí, cara, é o risco que todo e qualquer sistema que a gente usa hoje tem. Né? Se você construir um sistema baseado nas premissas corretas de desenvolvimento de software, né, utilizando, né, as melhores práticas, vamos dizer assim, de desenvolvimento de software, o que você pode é afirmar para os clientes que estão usando o seu produto que, olha, eu sigo as melhores práticas de segurança da informação e desenvolvimento de software. É o que eu posso te garantir. E é justo falar que esses grandes, um chat 4O, com certeza ele tem uma política de proteção um pouco melhor do que as mais básicas, né? Sim. Tanto pelo próprio nível do desenvolvedor, né? Então, com certeza, eles têm um protocolo de segurança um pouco mais robusto do que os convencionais, né? Mas eu gostaria de explorar contigo um assunto que tu já falou a respeito dele um pouco, mas eu acho que a gente precisaria talvez olhar um pouco mais. Que é o seguinte, Kelsen, você pode fazer o uso dessa inteligência artificial, ou da inteligência artificial como um todo, para obter coisas boas. Resultados positivos. Sim. Mas você também consegue fazer o uso dessa mesma inteligência artificial para obter resultados ou questões que talvez não sejam tão positivas, né? Sim. Sejam um tanto quanto ruins. Sim. Porque afinal de contas a gente está falando de algo que não é inteligente. O inteligente por trás somos nós. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, trocando de palavras, é a intenção que há por trás. Não só a questão da atenção que você dá para determinadas perguntas ou determinado coeficiente de palavras, mas também a intenção que você pratica sobre determinadas palavras. E ela tem uma certa limitação em relação a interpretar isso como um todo. Sim. Porque nós estamos falando algo ao qual diz respeito a valores humanos. E a inteligência artificial não tem por trás dela valores. Engraçado você falar sobre isso. E aí eu queria explorar justamente esse aspecto contigo. Como a inteligência artificial funciona quando entra nesse tipo de assunto? Vamos lá. A gente tem os mecanismos de blindagem, porque vamos lá, né? A internet, Nós estamos falando de Skynet quase aqui, tá? Sim, nós estamos falando de, né, assim, vamos pensar que a memória da IA
ela vem de onde? Da internet. A internet é um espaço vasto de tudo que a humanidade tem de melhor e de pior, né? A internet como um todo inclui a Dark Web, né? Inclui informações sobre terrorismo, como fabricar bomba, como fabricar droga ilícita, como fabricar bebida alcoólica ilícita, moonshine, que é uma bebida com teor alcoólico altíssimo que o pessoal consome. Nos Estados Unidos é clássico moonshine, né? Os fabricantes de moonshine lá e tal. Virou até série. Destiladores, né? Virou até série de televisão isso daí. Mas enfim. Então, a internet, né? Ela é o quê? É um subproduto da cultura humana, né? A cultura humana produz coisas de grandiosidade, né, e maravilhosas, né, e belas, né, enfim, mas também produz coisas de extrema baixeza, de extrema violência, né, de extrema, vamos dizer assim, degradação, né, do ponto de vista moral, ético, social, né, e a inteligência artificial ela processa tudo isso. Então eles tentam colocar mecanismos para detectar intenções maliciosas de usuários. Então, assim, eu não sei se vocês já fizeram essa experiência, mas já tentaram perguntar para a inteligência artificial como é que eu fabrico uma bomba? Já tentaram perguntar para a IA como é que eu fabrico metanfetamina? Né? Tentem. É interessante, é uma experiência interessante. Já tentaram perguntar para a IA como é que eu posso fazer um ataque hacker? Ela não responde, inclusive para geração de imagem agora ela tá com um bloqueio absurdo, não pega mais imagem para gerar de criança, tem uma série de bloqueios novos. Tá com um bloqueio, mas aí eu vou te falar uma coisa. Mas tem como... Alguém aqui conhece uma coisa chamada jailbreaking? Sim, mas antes da gente explorar esse caminho todo, que ele é muito vasto, Kelsey, mesmo porque a gente está, de certa forma, caminhando para o final da nossa conversa, eu quero, antes disso, pedir 2 aspectos extremamente importantes para ti. Primeiro, deixar o convite para um novo podcast. Cara, Perfeito. Eu não tenho dúvida de que tu tem muito conhecimento para passar para as pessoas. E que esse assunto, ele é sensacional e muita gente vai querer ouvir a respeito. E você é o cara sobre esse assunto, eu sei disso. Não... Eu fico honrado aqui, né, com o meu amigo, né, assim, reconhecendo... Eu conheço a figura que eu tô falando e sei disso, Kelsey. Você entende desse assunto e sabe o que tá fazendo e como tá fazendo. Eu sei disso. E poucas pessoas no mercado hoje entendem inteligência artificial de verdade. Tem muita gente falando a respeito ou usando as outras pessoas, falando que sabem ou que entendem esse mercado. Mas na verdade não foram estudar, como eu sei que o meu amigo Kelsey fez e faz até hoje. Então, cara, sim, eu te conheço, meu irmão, de verdade. Não tô rasgando elogios para quem eu sei que entende a história. A questão fica o convite para uma nova conversa, não tenho dúvida. Eu peço até desculpa pros nossos a pessoa que tá aqui, porque, se a gente vai ficar quase 6 horas, 7 horas falando sobre AI, vai ser animal. Por isso que eu já quero gravar outro contigo. Mas eu preciso explorar um aspecto importante para nós aqui do Academy, que ele diz respeito ao chamado individual de cada um de nós. Aquilo que nós somos chamados a fazer na vida. E eu tenho certeza que a inteligência artificial veio e ela está aí para conectar muitas pessoas ao que se diz respeito a isso. Porque sim, é um método de você se conectar com assuntos numa velocidade absurda. Então, trocando em miúdos a palavra inicial que você falou lá no comecinho dessa nossa conversa, eu tenho acesso à informação muito mais rápido. Eu só tenho que tomar cuidado para não ser uma informação rasa. E eu ficar o tempo todo na superficialidade do assunto e não crescer e não me desenvolver enquanto ser humano. E eu formatar exatamente o que a IA quer que eu formate, que é a mediocridade. Dito isso, eu gostaria de te pedir um favor. Nós temos como prerrogativa aqui no Academy de que a gente dá para as pessoas que nos assistem um livro, uma música ou, de repente,
um filme que goste, que represente para você. Não vale o pessoal da Skynet, porque eu já comentei. Eu gostaria, Exterminador do Futuro mas também antes não. disso, Kelsen, eu gostaria que você falasse um pouco do que você faz hoje. O que o Kelsen tem? Porque eu sei que você tem uma empresa chamada DataVision, Isso, que definitivamente faz o uso da inteligência artificial de forma inteligente e de forma totalmente inovadora, ao qual as pessoas precisam conectar-se com você. Então, fale sobre isso, fale o livro, coloque e definitivamente aproveite, de certa forma, essa conversa que a gente está tendo para explorar esse aspecto que eu sei que tu és incrível, meu irmão, de verdade. então... E colocar mais um elemento que a gente sempre coloca também, que é trazer alguma experiência sua, né, que fala assim, pô, essa daqui foi a minha virada de chave, é essa daqui, fala assim, esse é o caminho que eu tenho que seguir, e que motiva, né, e trazendo para o lado da humanidade e o lado da espiritualidade da inteligência artificial, exatamente. Vamos lá, vocês me deram alguns desafios aqui. Quantos minutos nós temos? Quantos você precisar. Bom, então eu vou tentar ser o mais sucinto possível para a gente poder ficar aqui, né, dentro do tempo que a gente tem para falar com o público. Se for o caso, marcamos outra. Eu gostaria de voltar também para a gente explorar outras coisas, mas vamos tentar então fechar esses 3 pontos aqui, né? Então, nós temos um ponto sobre quem é o Kelsen e o que ele faz, né? Bom, então, quem é o Kelsen? Falei um pouquinho no começo, e o que hoje eu estou fazendo, né? Eu estou fazendo soluções para negócios usando inteligência artificial. Eu criei um sistema usando inteligência artificial, tá? Basicamente, a inteligência artificial e mais um desenvolvedor, né, que fez uma parceria comigo, a gente desenvolveu um sistema que ele analisa todos os dados extraídos das notas fiscais da empresa sobre vendas, né? E ele consegue, com grande precisão, falar para você quem são os seus clientes mais valiosos, quais são os vendedores que estão tendo a melhor performance. Ele consegue mostrar para você as oportunidades de mercado, seus produtos mais vendidos, aonde que está um produto com alto potencial. Ele consegue identificar pelo comportamento do cliente lá que você evidencia, né, nas transações lá do cliente, se esse cliente está em risco de sair da tua base, né? Ele evidencia quem são os clientes que abandonaram a tua base, que são mais relevantes, que você pode tentar buscar, criar estratégias para poder retornar esses clientes. E eu fiz tudo isso usando inteligência artificial, né? Co-criando com a inteligência artificial e mais um desenvolvedor que me ajudou também a estruturar toda a parte de banco de dados, de segurança da informação, né? Porque eu sou um especialista em engenharia de IA. Mas tem outras vertentes do software, e aí, vamos lá, eu acho que é importante deixar um alerta para as pessoas aqui que contratam desenvolvedores para fazer soluções aí para os seus negócios utilizando inteligência artificial. É o seguinte, uma coisa é você desenvolver uma solução usando inteligência artificial e interagir com ela ali no ambiente local e tudo mais, e tudo, né, não sei o quê. Outra é você criar uma plataforma, um sistema que envolve armazenamento de informações em banco de dados, processamento de informação em tempo real, né, com baixo risco de vazamento de dados, com possibilidade de rastrear o dado caso haja um vazamento. Então, são várias os riscos aí, tá? Então, estamos diante de uma era onde estão surgindo novos programadores, todos eles utilizando inteligência artificial, mas a programação em si como área do conhecimento, ela é importante para se construir uma plataforma e uma solução que funcione, né? Construir uma prova de conceito é algo completamente diferente de construir uma solução que o público possa utilizar com segurança, confiando que seus dados vão ter ali a proteção necessária para não haver nenhuma consequência indesejada aí do vazamento desses dados. Isso é um alerta. Agora, eu venho fazendo isso, eu estou trabalhando, então, né, tem esse caso eu desenvolvi também em parceria com uma agência, né, uma agência de marketing digital que usa essas informações
para cruzar isso com dados que eles obtêm ali de investimentos em campanha de ads através do Google, e aí eles cruzam isso com os dados de vendas para poder ter uma medida de eficácia das campanhas que eles fizeram no ads com a solução que eu ofereço, que já é uma solução já mais quantitativa e também preditiva no sentido de determinar ali os clientes mais valiosos, onde estão as oportunidades, como eu falei, tá? Então, eu venho fazendo isso hoje, estou criando também cases para a área financeira, né? Eu estou com um cliente agora, e ele me procurou com uma demanda de controladoria para poder estruturar todos os processos de controladoria financeira dele, tá? E criar um sistema de multi-agentes para executar algumas etapas do processo de obtenção e reconciliação de informações contábeis, né, para poder montar as demonstrações financeiras deles e agilizar o processo de fechamento. Esses são alguns cases. Também estou desenvolvendo um case, e a minha empresa está como finalista numa competição de startups aí, né? E dentro de algumas semanas aí, umas 2 semanas, eu acredito que a gente já vai ter aí a rodada do pitch, né? Então, assim, eram 7 empresas no começo, sobraram 3 agora para a etapa final, e a minha é uma delas. E é uma solução que envolve aí processamento de documentos usando uma combinação aí de OCR, né, com inteligência artificial para poder garantir os resultados mais precisos no processamento de documentos, agilizar o processo, reduzir o custo deles em ordens de magnitude, porque eles trabalham com muitos documentos. Então, assim, são alguns cases aí, né, que eu posso trazer como exemplo do que a gente vem trabalhando hoje, né? Agora, fazendo um corte nesse ponto e falando sobre a questão humana, né, da inteligência artificial, que eu acho que é importante a gente fechar com isso. E aí eu já abordo 2 coisas, né? Porque falamos sobre a questão humana e eu vou falar sobre uma série, uma minissérie, se não me engano são 8 episódios, e eu recomendo todo mundo que quiser explorar esse aspecto humano e tecnológico e para onde é que nós podemos, assim, porque essa série, ela vai nos provocar a imaginar para onde é que a gente está indo, né? Ou para onde nós podemos ir, né, com toda essa história. Que tipo de evolução nós podemos ter? Ou mesmo, que tipo de destino trágico nós podemos impor a nós mesmos, né? Então essa série, se me permitem aqui, eu vou pegar, porque são muitas informações, eu quero trazer as informações aqui, peguei um resuminho aqui, mais para poder falar para o pessoal, porque a gente não recorda tudo na memória, né? Mas assim, eu assisti essa série, cara, eu fiquei alucinado, enquanto eu não consegui terminar, era 2 episódios por dia, de madrugada. Né? Legal. Começava a assistir às 11 horas da noite e até 1 hora da manhã, assistia 2 por dia. Então são 8, eu acho que são 8 episódios. Mas enfim, essa série chama-se Devs. Devs. D-E-V. D-E-V-S. Devs. É uma série de 2020, tá? O criador dela chama-se Alex Garland, né? E aí, é uma série que acompanha lá uma personagem central que ela se chama Lily Chen. Ela é engenheira de software e ela começa a investigar o namorado dela, um cara lá muito inteligente. Ele é convidado para participar desse projeto Devs, que era um projeto ultra secreto. Estava sendo desenvolvido num lugar lá que, assim, era... Cara, para ter acesso a esse negócio era uma coisa maluca, né? Assim, e as pessoas que eram convidadas para trabalhar lá era só gênio, né? Então, assim... essa divisão chamada Devs, ela está desenvolvendo um sistema computacional, tá, extremamente avançado, que ele é um algoritmo, assim, é um machine learning mesmo, só que extremamente avançado, que ele analisa fatos históricos e tenta criar padrões determinísticos que podem ser reproduzidos como realidade, né? Então, como simulações, né? Uma realidade simulada de fatos históricos, porque o crânio, né? Assim, o personagem central, lá, o crânio por trás da história, ele tem uma visão de que o determinismo, né, assim, dos fatos históricos, ele é algo que sempre vai se repetir, não importa, né, em que momento, etc. e tal, mas assim, o que aconteceu sempre acontecerá de novo. E matematicamente os algoritmos, etc., comprovam isso, tá? Eu não posso ficar dando muito spoiler porque é extremamente interessante o pessoal assistir, mas os pontos que essa série traz, que a gente
deve pensar, né? Inteligência artificial, ela prevê o nosso comportamento com uma precisão, cara. Se você pegar, né, por exemplo, a sua conta aí de qualquer aplicativo onde você faz compras, né, Mercado Livre, sei lá, o Amazon, qualquer um, né, não gosto de fazer propaganda, mas é o que todo mundo usa aí hoje no dia a dia, então vou citar aqui os nomes. Ele tem uma coisa nele chamada sistema de recomendação. Então, se você navegou ali por tantos minutos, de acordo com os produtos que você clicou, abriu e visualizou, ele já sabe com um grau de precisão qual a probabilidade de você comprar um daqueles produtos que você navegou e até quando você provavelmente vai comprar. Tá certo? Então, existe livre-arbítrio, né? Se um algoritmo baseado no meu comportamento, ele sabe com uma margem impressionante de acerto o que e quando eu vou comprar, a gente é muito previsível, né? Somos muito previsíveis. Seres humanos são animais de hábito. E os algoritmos empoderam as grandes empresas a estudar os nossos hábitos de forma detalhada e com precisão quase cirúrgica. Eu não quero voltar aqui em muitos eventos do passado, mas a gente sabe que houve inclusive um caso envolvendo uma empresa de ciência de dados, aí, estatística, etc., a Cambridge Analytica, que na eleição americana de 2016, quando houve a eleição do Donald Trump, essa empresa, enfim, parece que ela entrou numa suspeita de ter feito uma manipulação das eleições. Por quê? Porque utilizaram o algoritmo do Facebook, né, estudaram o algoritmo do Facebook e utilizaram o algoritmo do Facebook para propagar notícias na rede que alimentavam o viés de direita e, consequentemente, inflamaram ali a posição do Donald Trump para ganhar as eleições naquele período. Tá? É possível fazer isso? É possível. Porque se a inteligência artificial, na hora que eu clico ali, né, e quando eu falo inteligência artificial, machine learning é uma forma de inteligência artificial. É um aprendizado de máquina, né? Então, se eu clico em algumas coisas, dependendo do horário que eu clico, aí o cara olha assim, ó, esse horário, e aí vamos lembrar que o cara tem o seu cadastro, né? Então assim, esse cara é o quê? É caucasiano? É latino? Enfim, né? Qual que é a etnia? Qual é a raça? Qual foi o horário? Qual foi o produto? Ele pega tudo isso, cara, ele cruza isso e compara, inclusive, com outros usuários da base. Ele não sabe que é o fulano ou o beltrano, porque o nome do usuário em si, ele fica codificado. Mas ele sabe que o usuário XYZ clicou ali, e a probabilidade dele comprar aquilo em tal horário é mais alta. Aí sabe o que ele vai fazer naquele horário? Ele vai disparar um e-mail, para você falar: você visitou o nosso site, clicou nesse produto aqui, entrou em oferta. Gatilho. Ele sabe que a probabilidade, por exemplo, você chegou em casa, 7h30 da noite, você olhou aquilo na hora do almoço, olhou 5 produtos, no dia anterior você olhou 3, e aí ele sabe o quê? Aí você parou sua atividade ali na plataforma, mas aí chegou 7h30, e aí ele tem seu histórico, ele sabe que 7h30 normalmente você abre seu e-mail. Sabe? Opa, se sabe. Aí o que ele vai fazer? E ele sabe que você chegou do trabalho, tá cansado e tudo mais. Aí ele cruzou ali uma informação na sua rede social e sabe que é aniversário da sua esposa. 2 dias depois. Ele sabe que você, como é um cara precavido, Leandro, normalmente você compra com 2 dias de antecedência, você já faz a compra, dá tempo de chegar. Ele fala, olha, entrou em... Aí, sabe, 7h30 da noite, já chega lá na sua casa, ó, este produto, este lindo colar que você entrou aqui, ó, que você viu e tal, e esse colar foi o que você clicou nele, acho que umas 4 ou 5 vezes, este lindo colar que você clicou umas 4 ou 5 vezes aqui, ó, acabou de entrar na promoção. 15% de desconto, frete grátis, chega na sua casa amanhã. O que você vai fazer? É aniversário da sua esposa no outro dia? Comprar agora. Enfim,
Entendeu? Fácil. É assim que funciona. Então, a questão do livre-arbítrio, ela passa a entrar muito em foco. E a gente precisa começar a entender que talvez seja até saudável a gente ocultar algumas informações nossas na rede, algumas intenções, algumas coisas, para você não ficar o tempo todo ali, né, sendo o peixe que morde a isca. Aliás, hoje em dia você não precisa nem de isca mais, né? Tá todo mundo mordendo um anzol direto. Porque até o próprio anzol se tornou muito sedutor. Um outro ponto, simulação de realidades. Então, como eu estava falando, nessa série, existem situações ali em que vocês vão ver imagens geradas por simulação de realidades, fatos históricos, porque os modelos, os algoritmos ultra avançados que são apresentados aqui na série, eles conseguem reconstruir fatos históricos a partir de dados. E eles reconstroem imagens. Né? Imagina o poder disso, porque hoje, se a gente começar a pensar que a gente já existe os modelos de linguagem que transformam suas palavras em imagens, daqui a pouco, tudo que eu preciso fazer para ter um excelente filme de sucesso é saber fazer um bom prompt. Né? Um filme ou uma série. E aí, outra coisa. A IA, ela pode vir, como de fato já vem acontecendo, tá? Já existem empresas que estão fazendo isso, vendendo isso para as pessoas. Me dê todos os dados do seu ente mais querido que acabou de falecer e eu crio uma experiência para você voltar a conversar com ele, como se ele estivesse vivo. Para ajudar as pessoas a suportar a dor do luto. Que tal? A gente está vivendo o quê? Uma transcendência, né, da vida após a morte. A gente está criando um simulacro, uma falsa experiência, mas que, cara, num momento de dor, vamos combinar. Se aquela experiência está disponível e a sua dor está muito grande, você compra. E pior do que comprar, aquilo entra em você. E aquilo mexe com você, porque você é humano. Né? Então, assim, nós podemos estar diante de um advento aí, né, enfim, de uma falsa percepção do que é a verdadeira transcendência, né, do que é a verdadeira plenitude, né, do pós-vida. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque nós, como seres humanos, nós somos frágeis, nós somos limitados. Mas com a IA, nós podemos ser invencíveis, né? Nós podemos ser aumentados. Seres humanos aumentados, com, né, expansão da inteligência, da nossa inteligência, porque a da IA, a gente sabe, não tem uma inteligência real ali. A IA não toma decisões sozinha, você tem que programá-la para poder tomar alguma decisão, tá? Mas a gente sabe que tem pessoas que podem, enfim, confundir isso aí. Então a gente precisa assumir um papel ativo na nossa sociedade de mostrar para as pessoas o seguinte: olha, isso aqui é uma tecnologia, estamos experimentando, estamos vendo o que é possível fazer com ela, mas, cara, não se esqueça das origens, não se esqueça daquilo que é A base. a essência humana. Né? Então nós precisamos manter isso muito vivo dentro de nós. Existe uma espécie, eu chamaria aqui de agenda, né? Assim, global, tentando, né, guiar nós, seres humanos, para o caminho do transhumanismo. Tá? E por que isso? Porque vai ser comum, num futuro não muito distante, e aí eu estou falando aqui, coisa de 5, 10 anos, uma fusão entre homem e máquina. Né? Isso vai existir. Mas aí, o que nós precisamos refletir é o seguinte:
os dados do meu cérebro armazenados em um microchip quântico, né? Porque aí já é outro nível de processamento de dados, né? Processamento quântico de dados, que é multidimensional, é um processamento multidimensional. Hoje, o que limita a evolução exponencial da tecnologia? Capacidade de processamento de dados. Capacidade de processamento. A forma como o chip de silício é desenvolvido, ele é plano. Então a informação ela trafega obrigatoriamente assim, num plano Linear. bidimensional, é 2D. Ele só pode fazer isso aqui, ó. Então se eu quiser chegar aqui, obrigatoriamente o vetor ele tem que ir caminhando até aqui. Agora num chip quântico, cara, isso aqui vira um cubo. E aí o céu é o limite, né? E deixa de ser uma forma chapada, vira um cubo, aí o céu é o limite. Aí eu posso fazer download do meu cérebro para um chip quântico e eu vou ressuscitar? Eu vou viver de novo? Né? Existe uma série muito boa também sobre esse ponto chamada Altered Carbon. Altered Carbon. Que ela evoca o último ponto que eu quero trazer para a reflexão aqui, que é essa tecnologia, ela cria assimetrias entre seres humanos que podem acessar essa tecnologia porque possuem os meios e seres humanos que não podem. Então, nessa série Altered Carbon, a sociedade se dividiu entre os seres humanos que podiam fazer download da consciência deles para um chip altamente avançado, que eles colocavam dentro de invólucros que eles próprios chamavam de capa, corpo, né? Eles chamavam um corpo de capa. Então, eles próprios colocavam a consciência deles, todas as memórias, todas as informações num chip, e esse chip era colocado numa capa. E eles, como pessoas ricas, né, dentro dessa sociedade nova que surgiu, eles tinham acesso a tecnologias, inclusive militares, que permitiam a eles criar capas, né, corpos superpoderosos, com características assim, de combate, né, de, enfim, habilidades sobre-humanas que eles colocavam nesses corpos, mas assim, só os ultra ricos tinham acesso a isso. Você era pobre, você ia morrer, né? Então, a gente precisa também entender que a tecnologia, ela precisa criar uma elevação do quociente social como um todo. Se eu agravar as assimetrias sociais que existem através da tecnologia, ela vai acabar criando, né, uma estratificação social tão forte que isso pode acabar levando a gente a uma revolução, a um confronto, não se sabe, né? Mas assim, eu queria deixar isso pontuado aqui, né? 2 recomendações com os comentários aí, né, que a gente falou aqui a respeito da perspectiva humana e da inteligência artificial. Agradecer enormemente ao Alan e ao Leandro pela oportunidade, e eu me coloco à disposição para a gente continuar esse debate, falar sobre outras coisas, né? E vai ser um prazer. Com certeza teremos um segundo episódio. E quem quiser sugestão de assuntos, comenta aqui, traz aqui pra gente, que a gente traz para voltar com esse tópico de inteligência artificial, quem sabe mais direcionado com o que vocês interessarem. Com certeza. Eu gostaria de agradecer imensamente, irmão Kelsen, obrigado. Obrigado. E mais uma vez, obrigado. Uma honra. Muito obrigado, amigo. Fica o convite para uma segunda conversa, com certeza. Para você que está assistindo a gente até agora, obrigado. Você é muito importante para nós. Por favor, deixa seu comentário, deixa seu like, curte o nosso vídeo, segue a gente aqui no canal. E a imersão, não se esqueça, a partir do dia 3/8/2025, nós teremos a nossa imersão, que acontecerá aqui na Avenida Paulista. E você está convidado. Ao longo da próxima semana a gente vai estar divulgando bastante essa imersão e todos os dados, faça a leitura no QR Code. Além disso, na leitura do QR Code desse vídeo, você vai ter acesso direto à empresa do Kelsen e ao Kelsen. Se você é um profissional, se você precisa da área de tecnologia da informação, de inteligência artificial, com um cara que sabe fazer e que de fato entende do assunto,
o Kelsen tá aqui e você vai ter acesso a ele através desse link aqui que a gente tá deixando. Leandro, suas considerações? Não, só obrigado a todos, reforçando o nosso convite. Mais informações estão por vir. Obrigado ao Kelvin pela entrevista. E, Obrigado. se Deus quiser, em próximos dias estamos continuando a nossa conversa Com aqui. certeza. Obrigado, meu E irmão, você também. que quer uma tatuagem, o Vini deu mais um voucher pra nós. Mais um? Que Falou bom. assim, dá pro pessoal lá, quem quiser tatuar, acessa a mim. Então, o que ele falou? Vai no link desse vídeo, escreve, eu quero a tatuagem. Aí você vai pegar, printar a tela, vai mandar pro Vini falando que você viu o vídeo, que você viu esse vídeo do Kelsen, que você viu o vídeo, que você quer a tatuagem, que ele vai te dar um voucher de R$200. Que tá inscrito no canal. E tem que estar inscrito no canal também e seguir a gente. E seguir o Vini lá também no Instagram dele. E é isso, tem um voucher de R$200 pra fazer uma tatuagem. E eu acho que é R$50. Ele tá dando R$50 pra uma pessoa por um piercing, cara. É quase de graça ele tá dando um piercing pra uma pessoa. Então o cara é fantástico. Ele deu de presente pro pessoal, eu tô repassando. Obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.